Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 15 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Subtrair na reta numérica, parte 1. Lembram então que nas nossas aulas anteriores, na terceira aula anterior a essa, nós tivemos o quê? O conceito de somar e subtrair numa reta numérica. E daí nas nossas duas aulas anteriores nós vimos o quê? Como somar, que nós andamos para frente. Então hoje nós iremos ver o quê? Como subtrair, que andamos então para trás na nossa reta, ok? Qual é o objetivo dessa nossa aula então? Resolver, subtrações na reta numérica. Então vamos lá, nós temos aqui um seguinte problema, uma seguinte situação, problema. O Matheus e o Eric estavam jogando bate-figurinhas, Então eles estavam lá com as suas figurinhas e batendo figurinhas. Então veja a quantia de figurinhas de Matheus no início do jogo e no fim, registrados o quê? Nessa reta numérica. O que ocorreu durante o jogo com as figurinhas de Matheus? O que será que ocorreu? Vamos lá desenhar a nossa reta. Então, 77, Então, 78 foi no fim do jogo, certo? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 8 magrinho, foi no início do jogo. Então, ele iniciou com 88 figurinhas e terminou com 78 figurinhas. Então, o que ocorreu durante o jogo com as figurinhas de Matheus é o que nós vamos ver então agora nos próximos slides. Como podemos fazer esse cálculo? Pensa aí. Alguém lembra como que faz para subtrair na reta numérica? E se a gente deslocar para o lado contrário, o que ocorre? Existe uma única maneira de fazer esse cálculo na reta numérica, ou na reta numerada? E existem outras maneiras? Quais? Pensa um pouquinho e me responde. Então, como podemos fazer esse cálculo? De diversas maneiras. Muito bem. E alguém lembra como que faz para diminuir na reta numérica? Então, eu vou para a esquerda, certo? Eu vou para trás, E se eu me deslocar para o outro lado, então eu vou estar o quê? Somando, certo? Mas o objetivo dessa nossa aula de hoje, então, não é somar, e sim diminuir, subtrair. Ok? E existe uma única maneira de fazer o cálculo na reta numérica? Nós já vimos que não, Existem outras maneiras? Sim, O que nós vamos ver agora a seguir. Mas antes tem mais algumas perguntinhas para você aí de casa responder. O que você pensou em fazer primeiro? E o que o problema quer saber? Como você fez para descobrir os valores que faltavam na reta numerada? E como estão organizados os intervalos dessa reta numerada? Muito bem. E qual desses jeitos é o mais prático e por quê? Então, pensa aí e responda, Então, o que você fez primeiro, Uma resposta pessoal sua, mas nós sabemos que primeiro, se fosse uma reta numérica que não estivesse com todos os valores, eu teria que o quê?
preencher o quê? Os valores, né? Nesse caso, o que a gente fez primeiro foi o quê? Desenhar a nossa reta. E o que o problema quer saber? O problema quer saber o quê? O resultado da subtração, né? De quantas? Então, o problema nos mostra que o Matheus iniciou o jogo com 88 figurinhas e terminou o jogo com 78. Ele quer saber, então, quantas figurinhas o quê? O Matheus perdeu no jogo, né? E como você faz, então? Para descobrir, nós vamos ter que fazer o quê? Umas continhas, né? Uns cálculos, vamos ter que diminuir. E como estão organizados os intervalos dessa reta? Vocês já contaram, observaram? Então, ele está organizado o quê? De 1 em 1, né? Ó, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Qual desses jeitos é o mais prático e por quê? É uma resposta também, pessoal, sua, né? Porque foi o quê? O jeito mais prático que você aí de casa vai encontrar. Então, agora, vamos ver algumas soluções que algumas crianças, o quê? Deram para este problema. Será que foram iguais ao seu? Então, você vai poder analisar e o quê? Comparar se foi essa a maneira e a estratégia que você usou, certo? Então, vamos lá. Eu contei de 1 em 1, né, na reta numerada e descobri que Matheus perdeu quantas? 10 figurinhas durante o jogo, né? Então, o que ela fez? Ela pegou ali o início e foi diminuindo. Então, menos 1, 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 né? Por que menos 1, menos 1, menos 1, menos 1? Porque nós descobrimos o quê? Que a nossa reta está o quê? De 1 em 1. Menos 1 e menos 1. Então, aqui, ó, então no início, né? Começou com 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Porque, olha, começou com 88, perdeu 1, foi para 87. Perdeu mais 1, foi para 86. Perdeu mais uma figurinha, foi para 85. Perdeu mais uma, 84. Perdeu mais uma figurinha, 83. Perdeu mais uma, 82. Perdeu mais uma, 81. Perdeu mais uma, 80. Perdeu mais uma figurinha, 79. E perdeu mais uma que ele ficou, então, com 78 figurinhas. Então, se no início ele tinha 88, menos 78 vai ser igual a 10 figurinhas perdidas, né? 10 o quê? Então, lembrem que é muito importante, tá? Quando a gente resolve qualquer situação, problema, nós não podemos apenas colocar o resultado, nós temos que colocar o quê? O que o problema está pedindo, que nem lá, ó. Vamos voltar. Aqui, o que ocorreu durante o jogo com as figurinhas de Matheus? Então, você vai responder lá. Durante o jogo, Matheus o quê? O que aconteceu durante o jogo? Perdeu. O que ele perdeu? Né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na nossa resposta, porque se eu colocar 10 e uma outra pessoa pegar e ver, mas 10 o quê? A gente sabe, mas a outra pessoa que vai estar vendo não sabe. Então, durante o jogo, o Matheus perdeu 10 figurinhas. Certo? Então, vamos lá ver o que os outros amigos pensaram. Então, aqui, o outro amigo, eu acho que Matheus perdeu a figurinha durante o jogo. Eu calculei de cabeça e vi que ele perdeu o quê? 10 figurinhas, né?
Então, o amigo lá, o outro pensou, ele pegou aqui, ó, Ju, e contou o quê? Que deu 10. Então, 88 menos 10, né? Vamos armar a nossa conta aqui, ó. 88 menos 78. Então, 88 figurinhas foi quando ele iniciou e 78 era a quantidade que ele tinha quando terminou o jogo. Então, eu tenho 8 menos 8 vai dar 0. Muito bem. Então, eu tenho 8 menos 7 vai dar 1. Né? O nosso resultado das 10 figurinhas. Então, ele perdeu. Né? Então, essas foram o quê? As duas dicas dos dois colegas para resolver essa situação, problema do Matheus. Então, a gente percebeu que o quê? Que durante o jogo, o Matheus perdeu 10 figurinhas. Então, durante o recreio, alguns amigos formaram duplas para brincar de carrinho de mão no pátio da escola. Venceria a brincadeira quem conseguisse andar mais longe sem deixar o colega cair e sem parar para descansar. Para marcar a distância no chão, foi traçado que uma reta numérica, né, a seguir. Então, observem. Então, a reta foi marcada do quê? De 5 em 5. Muito bem. E a brincadeira de carrinho de mão, todo mundo sabe como é que funciona? Né? Normalmente é feito nas aulas de educação física, né? Acredito que vocês já devam ter brincado disso, que é sempre em dois, em dupla, né? Daí um amigo fica com a mão no chão e o outro segura o quê? As pernas ali do amigo que está com as mãos no chão, né? E daí vai indo, né? É uma equipe. Então aqui, vejam, a Roberta e a Ana estavam aonde? Na posição 40. Letra A, as perguntinhas a seguir. Quantos metros andaram Roberta e Ana? B. Paulo e Enio andaram 15 metros a menos que Roberta e Ana. Quantos metros eles andaram? E letra C. Joyce e Patrícia andaram 10 metros a menos que Paulo e Enio. Qual a distância percorrida por elas então? Qual vocês acham? Então vamos lá. Então esse vamos fazer aqui mesmo nos nossos slides aqui. Então vejam, ó, a Roberta e Ana estavam em 40. Paulo e Enio 15 metros a menos. Lembrando que a nossa reta ela está marcada de quanto? 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 e 65. Então aqui, se a Roberta e a Ana estavam 40, 15 a menos vai ser o quê? Aqui, ó, 5, 10, 15. Então, o Paulo e o Enio vão estar no 25. E Joyce e a Patrícia andaram 10 metros a menos do que Paulo e Enio. Então, se o Paulo e Enio nós acabamos de descobrir que estavam no 25, 10 a menos vai ser, ó, 5, 10. Então, elas estavam no 15. Então, vamos ver, então, alguns jeitos de estar resolvendo isso? Vamos lá. Então, para descobrir quanto andaram, né? Roberta e Ana, eu olhei na reta numerada e o quê? E dava para somente, então, marcar, né? Já estava até descrito quanto elas andaram. E para descobrir que Paulo e Enio andaram 25 metros, eu o quê? Subtrair, né? Dos 40 menos os 15, né? Ou dava para diminuir de 5 em 5, que foi o que nós fizemos.
Já o outro amigo descobriu o quê? Ele já pegou, então, da onde a Roberta e a Ana estavam e diminuiu direto os 15. Tá errado? Não, né? Então, nós observamos o quê? Duas formas de estar fazendo essa subtração, né? Diminuindo. Já o outro amigo, então, depois, né? Então, já descobrimos a quantidade da Roberta e da Ana, que estava no próprio problema, né? No exemplo. Então, conseguimos descobrir a distância do Paulo e do Enio. Com base nessa distância, dava para descobrir o quê? O resultado da Joyce e da Patrícia. Então, essa amiga, o que ela fez? Da distância do Paulo e do Enio, ela diminuiu direto, né, os 10. Já esse outro amigo, ele pegou o quê? O nosso resultado, né, da distância do Paulo e do Enio, diminuiu de 5 em 5, que é o quê? As quantidades que nós temos na nossa reta numérica. Então, hoje, o que você aprendeu? Que para realizar subtrações na reta numerada, você deve o quê? Realizar o deslocamento para esquerda, né? Então, tem a reta, vai sempre para esquerda, né? Ou então para trás, certo? Para a sua atividade, o que você vai precisar então? O seu caderno de matemática, lápis de escrever, borracha e régua. Qualquer dúvida, então, volte ao vídeo, assista novamente e até a nossa próxima aula.